Boa noite, sejam muito bem-vindos. Enquanto a gente aguarda a chegada de todo mundo, seja bem-vinda, Shirlene, Rose Zancanaro, boa noite, manda um abraço para o Ivo. Regina Correia, boa noite. Internacional, Arlete Oficial, muito bem. Samira, boa noite, tudo bem? Miriam Andrade, que legal. Severino, boa noite. Ana Maria Moreira, eu tive um grande amigo chamado Severino. Ariel, Noemi, que bom que vocês estão aí. Sol, muito bem. Marionice, Lenita, Josiane, Gilvane, Andréia, Elisângela. Pessoas, vão mandando esse aviãozinho aí para os seus amigos, né? Mande para que eles possam ter a oportunidade de estar aqui também e falarmos de coisas profundas sobre a nossa vida, para que a gente possa se tornar pessoas melhores, né? Então tá, vamos começar essa nossa live. Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Crisio, psicanalista, e aqui eu ensino mulheres acima dos 40 como sair do vazio emocional, né? Claro, eu ensino todos a sair do vazio emocional, mas eu estou lembrando a vocês que as mulheres, depois dos 40, passam por um período muito especial da vida e que podem tornar esse período muito mais leve, pleno e frutuoso, com menos dores, menos sofrimento, né? Tá bom? Tá. Eu gostaria que você me dissesse se isso acontece com você ou com alguém que você conhece, tá bom? Diz aí para mim. Filhos longe, fisicamente ou emocionalmente. E por eles estarem longe, eles não se comunicam com você. Isso acontece com você ou com alguém que você conhece? Filhos perto fisicamente, mas emocionalmente distantes, não se conectam com você, você parece uma pessoa invisível que eles não veem. Isso acontece com você, né? E, por último, filhos que partiram, que já faleceram, né? E que deixam um vazio enorme na vida de alguém, né? Parece que não consegue transpor essa fase. Isso acontece com você, aconteceu, ou você tem alguém que passou por isso? Se sim, escreve aí, sim, acontece comigo, né, para que a gente possa começar a conversar sobre isso, né? Acontece, Regina, com você? Seja bem-vinda, tá? Eu te recebo aqui, seja muito bem-vinda. E tem os que sabem que isso acontece, mas não querem falar, né? Tá, paciência. Tá bom. Aí, pensa aí, qual o sentimento que há dentro de você? Tristeza, você tem angústia, sentimento de culpa, de abandono, de rejeição. Qual é o sentimento que passa aí por você? Você consegue identificar? Olha, essa não é só uma live, isso aqui é uma sessão de terapia, tá bom? Se você não gosta de terapia, desculpa, mas quem sabe você pode se apaixonar a partir de hoje, tá bom? Isso, vamos lá. Então, diga aí, quais os sentimentos que você tem ao lembrar dos filhos distantes e que não ligam para você, não falam com você e que deixam você bem de escanteio? Filhos que podem estar perto, mas estão distantes emocionalmente, ou filhos que faleceram. Qual é o sentimento que passa aí por dentro? Abandono, Maria está dizendo, olha só. Não é? Então, tem como lidar com isso, Acrísio? Tem sim, tem como lidar com isso. Tem como, uma palavra assim, resolver isso, né? Não tem como apagar, mas tem como resolver, lidar, tem como transmutar isso, né? Me diz aí, quando é que você sente mais intensamente a ausência dos seus filhos? Quer ver? Vou começar a te ajudar nesse processo aí, já de cara. Quando é? Em que momentos? Pensa, se você tem um caderno aí, seria legal você escrever. Em que momentos você sente mais intensamente a ausência dos seus filhos?
Consegue pensar? Se você tem um coração legal e quiser compartilhar, compartilha com a gente. Qual momento você sente? Às vezes, eu vou compartilhar. Tem algumas pessoas que me falam, né? Eu sou terapeuta, eu sou psicanalista, eu tenho alunos, mais de 6.000 alunos, dentro do processo terapêutico à origem, em que eu trabalho com isso, né? Muitos dizem assim, na data de aniversário deles, em que eles não me ligam, não falam nada, eu estou tentando falar com eles, eu não tenho como falar. Na data do meu aniversário, quando não recebo nenhum sinal de fumaça, nos momentos mais importantes, não tem. Então, algumas pessoas se identificam com essa dor nesse momento, sabe? Diz aí, em que atividade que você compartilhava com seus filhos que mais você sente intensamente a ausência deles? Tem alguma atividade? Alguns dizem assim, quando a gente brincava, quando a gente assistia televisão, quando a gente sentava à mesa para jogar, banco imobiliário, quando a gente lavava o carro junto, quando a gente ficava contando os segredos um para o outro, ou quando ia deitar, momentos específicos em que eu sinto a saudade dele, dos meus filhos. Tem um momento? Escreve aí. Escreve aí. E se puder partilhar, partilha, como eu estou fazendo aqui. Se você identifica algum desses, coloca aí um positivo, um coraçãozinho, para saber que você está se identificando com isso, né? Tá? Bom, em que datas especiais, até eu já falei disso um pouquinho, quais são as datas que você lembra que mais sente a falta dos filhos? Porque nós estamos falando do vazio emocional, né? E o vazio emocional, ele aparece nessa ausência e é importante a gente identificar, tá sem som mesmo. Vocês podem dizer aí no TikTok, se tem alguém que não está me ouvindo, a Cida não está me ouvindo. Na hora de dar boa noite, Roseli, você não me ouviu na hora? Né? Vocês podem dizer se estão me ouvindo? Na hora de dar boa noite, entendi, Roseli, você está respondendo quando, o momento, né? A Cida Santana não está ouvindo, está dizendo que está sem som. Alguém pode confirmar se ouve? Estão ouvindo aí no TikTok, aí no Instagram, aí no YouTube. Tem ninguém no YouTube? Tem som? Maria Carvalho está falando que sim. Bom, estão respondendo as perguntas. Está bem baixinho o som? Isa. Deixa eu mexer aqui, peraí. Vamos ver se eu consigo. Alô, alô, alô. Vou fazer como aquela antiga. Alô, alô, responde. Responde com toda sinceridade. Tá ouvindo? Agora melhorou? Legal. Eu vou até falar um pouco mais alto, tá bom? Melhorou, Cida? Fala aí se melhorou. É importante que vocês ouçam. A live hoje vai ser maravilhosa. Seguinte, no final da live eu vou fazer uma atividade com vocês que vale ouro. É uma sessão de terapia, tá bom? Estou fazendo isso com vocês, tá? Eu vou dar um presente para quem ficar até o final, hein? Tá bom? Então, vocês estavam dizendo as datas especiais, os momentos especiais, né? E aí, o importante é você pensar como você se sente nesses momentos. Em que momentos você sente a falta deles? Em que atividade que você compartilhava com eles que você sente essa falta dele mais intensamente? Ou em que datas especiais? Entende? E aí, como você se sente? Qual é o sentimento? Olha, definitivamente não é sobre depressão que nós estamos falando, não. Nós estamos falando aqui sobre vazio emocional. E o vazio vem disso. Vem dessas percepções, desses momentos específicos, do sentimento atrelado a esses momentos do passado, em que eu talvez queira reviver hoje. E que isso me faz falta. Então, vamos trabalhar isso, tá bom? Então, se está afim, bota um positivo, manda esse aviãozinho para o pessoal e vamos começar. Por isso, o episódio de hoje é como lidar com vazio emocional quando seus filhos se afastam. A crise, eu não tenho filhos. Fica aí para aprender um pouquinho. Fica aí para liberar. Você é filho, você é filha. E talvez você esteja nesse polo do afastamento. Entende?
quantas pessoas que eu atendo, quantos alunos de 50 anos, de 60, que não querem falar com os pais. Entende? Então, essa postura está gerando um vazio emocional em alguém, mas aí você pode dizer, e o vazio que eles provocaram em mim? Essa dor que eles provocaram em mim, como é que eu faço? Então calma aí. Uma coisa de cada vez, não vamos misturar, não. Tá? Vamos falar do vazio emocional com a ausência dos filhos. Eu não tenho filhos, mas talvez você é filho, e talvez você filha, e talvez você esteja provocando esse vazio em alguém. Quer entender como isso funciona? Tá bom? Vazio porque eles estão começando a deixar o ninho. Também, mas não é só isso, tá? Não estou falando da síndrome do ninho vazio, não. Não é essa. A conversa de hoje não é essa. Síndrome do ninho vazio é um pouco antes. O que nós estamos falando aqui é como lidar com o vazio emocional quando seus filhos se afastam. Não é quando eles saem, se afastam. E afastamento é que traz para mim uma sensação, um sentimento de abandono, de rejeição, de não ser amada, de não ser amado pelos meus filhos, entende? E é aí que a dor fica profunda, e aí é quando eu mergulho na depressão e vou tratar a depressão achando que é depressão, mas não é. É um vazio emocional que eu não consigo, uma dependência emocional. Nós vamos falar disso agora. É por isso que nós estamos falando aqui, tá bom? Bom, já vai pensando aí, durante a nossa conversa, já vai pensando num jeito de transformar o sentimento de vazio numa oportunidade de crescimento pessoal. Eu já estou dando uma dica para você de superação, tá bom? Vai pensando num jeito de transformar esse vazio emocional numa oportunidade de crescimento pessoal. Porque se você pensar, pô, gente, olha só, o universo dotou-nos disso. Nos tornamos casais. Eu me casei, e aí a gente vive um pelo outro, nos amamos demais da conta. Por nos amarmos tanto, a gente quer ver o fruto desse amor, o neném. Aí vem o neném. A gente deixa de ser marido e mulher e passa a ser pai e mãe. E nos esquecemos um do outro. E eu não tenho nem tempo para mim. Quantas mulheres dizem: eu não tenho tempo para me sentar no vaso do banheiro. Eu não tenho tempo para escovar meus dentes. Quando as crianças são pequenas, não é mesmo? Olha só o sacrifício. Deixa de ser quem é para viver a vida do outro. Mas isso leva tantos anos, 18, 20 anos, que nós nos tornamos nesse papel que nós aprendemos e tivemos que exercer de pai e mãe. E aí os filhos saem, eu já não sei quem sou, não é mesmo? E aí, mas o mundo, o universo, nos dotou dessa oportunidade de nos presentear na madureza, na adultez ou na velhice, desse momento agora. Vamos curtir a vida, a nossa vida. Então, quem sabe, você pode agora, durante essa live, ir pensando nas possibilidades de crescimento pessoal a partir do vazio emocional, tá bom? Não veja só o vazio emocional como uma catástrofe, uma coisa sem resultados. Não vê assim, não. Tá bom? Tá. E aí, talvez você olhando isso, talvez você possa transformar, olha bem, a saudade numa oportunidade de fortalecer a relação com seus filhos, mesmo à distância. Você transformar isso. Porque você está só num vazio e pega essa saudade e transforma numa relação nova, em que a gente pode esquecer as dores ou trabalhá-las para poder se relacionar melhor com eles. Talvez você possa também pensar de que forma você pode usar esse tempo, essa distância, para investir no seu próprio desenvolvimento pessoal e bem-estar, porque quantas vezes você deixou de cuidar de você? Mas não, os filhos se afastam e você fica dolorida, doída, sofrendo, trancada num quarto, cortina fechada, porta fechada, sem comer, sem se banhar,
sem cuidar de você, se enterrando em vida. Nossa, você tem uma oportunidade para crescimento, para se desenvolver. Então, vai pensando nessa possibilidade, tá bom? Terceira coisa, como você pode fortalecer as suas conexões sociais, criar novas amizades nessa fase da vida, gente. Hoje eu vi um site não, a minha esposa, a Carla me mostrou um perfil de uma senhora que, sabe o que ela faz? Ela leva idosos, depois dos 60, idoso, né? Uma maldade, né? Pessoas na idade adulta para frente, quando os filhos já se casaram e foram embora, para viajar o mundo. Já pensou? Que coisa maravilhosa, não é? Então, aproveita essa sensação de vazio emocional que está dizendo meus filhos se afastaram de mim, para você viver a vida que talvez você nunca pôde viver. Fazer novos laços, novas relações. Eu tenho uma aluna que, aos 59 anos, separada há muitos anos, os filhos grandes já, ela estava se aposentando, mudando de carreira. Olha quanta coisa. Separada, se aposentando, faltava alguns meses para a aposentadoria, ela resolveu mudar a carreira dela. Filhos longe, ela encontra um amor, um novo amor. Por quê? Porque ela se conheceu, deu espaço para esse vazio, para ela se encontrar novamente, entende? Olha só que maravilha. Quem sabe, você pensando nessas possibilidades, você possa pensar em quais atividades que tanto interessava a você, que você teve que deixar de lado quando você criava seus filhos e que agora você pode retornar. Um piano, tocar piano, violão, dança, pintura. Tem uma aluna que, 64 anos, ela iniciou a empresa que ela tanto queria ter feito durante a vida inteira. Por quê? Ela resolveu se conhecer e preencher o vazio emocional. Estava sem os filhos. Dois filhos não falavam com ela. E outra aluna, ela começou a fazer pintura. Ela gostava de pintar, mas nunca pintou, nunca tinha voltado a desenvolver a pintura e resolveu voltar a pintar. Nossa, ela mandava os quadros, assim, a foto dos quadros, sabe? Era lindo. Então ela se descobre o que faz você feliz, mas a gente para no vazio. Tá baixo de novo, Cida. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer para melhorar o áudio do TikTok? Vou tentar aqui, Cida. Vamos ver, vamos ver. Vamos melhorar, falar mais alto, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Gente, falar em como lidar com o vazio emocional quando os filhos se afastam. Para quê? Para que falar disso, né, Crísio? Poxa, para a gente ter mais consciência, para a gente não esperar chegar lá e sofrer, para a gente poder se abrir para isso. Eu já vou dar uma dica de mudança, ó. Reconhecer, anota, tá? Primeira dica. A gente conversando sobre isso vai ajudar você a reconhecer e a validar os seus sentimentos. Tá sem áudio. Que absurdo. Eu acho que deve ser o TikTok, não está conseguindo ouvir o áudio. Não é possível. O TikTok está querendo derrubar o Acrísio? Será que eu estou causando tudo isso? Espera aí, vamos mudar aqui o negócio. Espera aí, vamos ver. E agora? Alô, 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 câmbio. Pessoal do TikTok está me ouvindo? Não está conseguindo ouvir? E aí, Cida, fala aí se está me ouvindo. Alô, 1, 2, 3, de Oliveira 4. Agora sim, beleza, tá bom. É o suporte aqui que às vezes abafa o áudio. Tá bom, não era o TikTok, não. Falar de vazio emocional ajuda você a reconhecer e a validar os seus sentimentos. E quando você faz isso, você percebe que não está sozinha, que não está sozinho. Então, é muito importante você dizer: eu estou vivendo um vazio emocional pela ausência dos meus filhos. E não é uma ausência de nenhum vazio, é uma ausência deles não falarem comigo. Abre um parênteses. Você acredita que tem pai e mãe chatos?
Você acredita? Você acredita que você pode ter sido chata um pouco com seus filhos? Pode ter pegado muito no pé deles? E quem sabe eles estejam dando um troco para você, não é? Mas você pode superar isso. Você pode ter uma versão melhor de você e mudar essa imagem que os seus filhos carregaram de você, entende? Então, por que é importante a gente falar isso? Para você reconhecer quem você é, o seu vazio, os seus sentimentos e perceber que você não está sozinha nesse mundo. Nesse mundo do vazio emocional, quero dizer, entende? Tá? Beleza? Então, ok, escreveu, isso é importante. Primeira grande dica. Por que é importante a gente falar do vazio emocional quando os filhos se afastam? E se afastam de uma forma que nos deixa com um sentimento de culpa, de abandono. A Nalva falando que pega muito no pé dos filhos. Nalva, olha só, você gostava quando sua mãe pegava no seu pé? A gente tem isso, né? A gente tem essa história, né, de pegar no pé do filho. A gente quer que eles sejam felizes. Mas sabe uma coisa? A gente quer que os nossos filhos sejam felizes. Mas qual é o padrão de felicidade que a gente está querendo para eles? O deles ou o nosso? Não é mesmo? Às vezes a gente quer que os filhos sejam felizes ao nosso modo de ser. Mas o deles é completamente diferente. E a gente precisa relaxar, porque, não, vão dizer que eu eduquei mal o menino, a menina. Você fez o seu melhor, você está consciente disso? A escolha agora é deles. Eles vão ter que traçar o caminho deles. E se eles fizerem errado, de quem é a culpa? Sua? Então você está na mão deles, eles podem brincar com você do jeito que eles quiserem, usar o corpo deles para maltratar você, não é? Então libera, diz assim, sejam felizes, que eu estou aqui olhando vocês, estou acompanhando vocês, mas sejam felizes, não é mesmo? Segunda coisa importante é, por qual motivo é importante a gente falar sobre vazio emocional quando os filhos vão embora? Que falar do vazio emocional é o primeiro passo para a solução dos problemas. Para que a gente encontre estratégias para lidar com essa fase da vida. Porque se a gente não fala, a gente fica quietinho, a gente fica nas nossas próprias soluções. E sabe, a solução quadrada vai ser sempre quadrada. Se o seu pensamento. Ontem eu estava falando com a minha esposa sobre isso, com a Carla. O pensamento que trouxe você até aqui é o pensamento que continua levando você para diante. Então, se você não se entrosar com as pessoas, não buscar um caminho novo, um pensamento novo, a solução vai ser igual ao que você está vivendo hoje, porque é o seu pensamento. A gente está embebido nisso, entende? Isso, Suzane, coincide com a menopausa. A menopausa vai ser uma outra questão que nós vamos falar, tá? A menopausa traz os problemas específicos dela, né? Agora, imagina, se eu consigo lidar com a menopausa, eu entendo isso, eu percebo que eu estou vivendo isso, talvez eu consiga afastar um pouco a dor que eu sinto do abandono dos meus filhos por ter ido embora, né? E não falar comigo. Mas vamos focar aqui nessa saída deles. E não é só saída, é a saída sem uma fala, sem um retorno, sem uma demonstração de algo. Por que isso acontece? Tá. Vou dar o exemplo de uma aluna. Eu vou só trocar o nome, tá? O nome dela é Clara. Não é o nome dela, eu estou dando o nome de Clara. Ela tem 48 anos. Ela sempre foi muito envolvida na vida dos filhos dela. Mas quando esses filhos se mudaram para uma outra cidade para estudar, ela começa a sentir um grande vazio na vida dela, porque ela era muito envolvida, né? Bom, depois do processo terapêutico à origem, ela tomou uma solução, ela resolveu tomar um caminho. E ela se inscreveu, olha só que coisa, parece simples, né? Depois de todo o autoconhecimento que ela vivenciou, não é? As conexões de vida, ela resolveu se inscrever num curso de culinária.
Nesse curso, ela sempre quis fazer culinária na vida, sempre quis fazer, mas ela nunca pôde fazer. Quem aqui gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. Minha esposa também cozinha, que é uma maravilha. Nossa, mãe do céu! Cada dia é uma coisa nova. E ela sempre quis fazer isso, mas ela não pôde, porque tinha que cuidar dos filhos. Ela era muito envolvida, lembra? E lá, além de aprender algo novo e que ela sempre quis, ela fez amizades com pessoas, mulheres, que tinham a mesma situação dela, que estavam vivendo isso. Então ela encontrou uma nova paixão e isso ajudou ela a preencher o vazio emocional. Olha só. Mas eu posso dar uma dica, vai fazer um curso de culinária. Não é isso só que resolve. As coisas são mais profundas. A gente precisa se conhecer, não é mesmo? Então, não basta simplificar e dar dicas. As dicas são importantes quando elas estão juntas com o nosso autoconhecimento, com a quebra de pensamentos limitantes, a quebra de gabaritos limitantes, as conexões de vida. Aí as dicas vão funcionar. Porque senão não tem valor, sabe? Tá, entendeu esse exemplo que eu trouxe? Eu vou querer dar mais algumas dicas num outro exemplo de outra colega. Eu digo colega porque eu adoro quando a gente vive junto com as pessoas, a gente aprende a ser amigo, né? Então, o nome que eu dou a ela é Beatriz. A idade é real, ela tem 52 anos, tá? A Beatriz, ela se sentiu muito perdida quando o filho mais novo dela foi estudar fora, no exterior. Saiu do país. E ela percebeu que a grande parte da identidade dela estava ligada ao papel de mãe. Ela se confundiu, Beatriz, com ser mãe. Ser mãe não é tudo que a Beatriz é. Ser mãe tem um direcionamento específico para uma relação, não é a Beatriz, entende? E aí ela começou a sacar isso, e isso deixou ela num vazio, né? Quando o filho saiu de casa, foi estudar fora, né? Bom, solução da Beatriz, depois que ela passou pelo processo terapêutico à origem. Incrível isso. Ela foi fazer voluntariado numa organização, sabe? E ela passou a ajudar outras pessoas. E isso, essa ajuda dela, trouxe um propósito novo para a vida dela. Lembra que ela estava vivendo como a identidade dela era mãe, e ela passa a ajudar os outros. Ela transforma, não é mãe, ajuda os outros. E ela fez isso. Nossa, ela se sentiu útil, valorizada, e essas são uma das reclamações que muitas mães fazem, porque elas deixam de se sentir úteis na vida dos filhos, deixam de se sentir valorizadas, porque os filhos não querem mais saber dela, quer saber da mulher, da esposa, quer saber do trabalho, quer saber dos filhos, não é? E aí ela se sente, nossa, a última coisa do mundo. Então, e nesse trabalho, claro que a Beatriz, ela passou pelo processo, ela identificou pensamentos limitantes, ela entendeu como funciona pensamentos, emoções, os comportamentos, ela fez a conexão de vida nas raízes dela, e aí ela optou, ela deu um desejo profundo nela de fazer um serviço voluntário, sabe? Isso preencheu o sentimento de utilidade e valorização. Vou dizer, todas as pessoas que conseguem chegar na velhice, eu espero muito que vocês cheguem, a velhice é maravilhosa. Todas as pessoas que chegam na velhice, se aposentam, começam a entrar nesse vazio de não ser útil, não ser valorizado, tá? Só que o propósito aqui não é esse. O propósito aqui é os filhos que se afastam, né? E eu estou trazendo para você exemplos e ganchos para o que você deve procurar. Eu já falei, sentir-se valorizada, fazer amizades, fazer o que você sempre quis fazer. Uma série de coisas, já dei umas dicas aqui importantes para você, tá bom? Bom, Acrísio, me diz lá, eu não preciso falar sobre isso, essas coisas são normais, os filhos vão embora. Tá bom.
Vou até abrir um parênteses aqui, ler o que a Cida escreveu. Minha irmã se aposentou para cuidar dos netos, não tem vida. Meu Deus do céu. Tá vendo? Ela quer continuar no papel, né, da identidade, confundindo a identidade dela, né, com ser mãe. Agora ela vai ser mãe dos netos, afastando um papel que é da filha dela fazer, cuidar dos filhos dela, né? Olha só, tá bom. Como é que vai fazer, né? Vamos lá. A crise, eu não quero falar sobre isso, eu não preciso, porque essas coisas são normais. Mesmo sendo normal, a troca da experiência enriquece você, abre você para o contexto onde você está, você vai perceber que pessoas têm o mesmo problema que você vai conseguir ouvir estratégias novas para você, que você não tinha. Então, achar que é normal e você vai ficar calado não é uma boa saída, né? É um caminho errado, você vai ficar perdido e não vai ter alívio emocional. O alívio passa por aquilo que a gente fala. Sabe? Confissão. Sabe o que é confissão? Confissão, na Igreja Católica existe a confissão. O ato de confessar, de falar, o erro, que se considera um erro, o mal, a dor, alivia. Foi assim que começou a psicanálise, a cura pela fala. E quando a gente fala, a gente alivia. E o alívio é cura, tá? Tá? Mas não vai adiantar, Cris, eu falar, porque não vai mudar nada. Meus filhos estão longe, né? Tá bom. Compartilhar experiências, ouvir outras histórias, pode trazer novas perspectivas, pode trazer solução para o que você ainda nem considerou, tá? Então, os filhos vão continuar sendo os filhos, mas se você continuar nessa posição fechada, e às vezes a posição é assim, ó, eu tenho uma história de fracasso, mas não foi fracasso. Ela quis continuar como estava, vítima. Ela não quis sair do vitimismo. Ela só chorava, ela só maldizia e ela reclamava, porque inconscientemente ela acreditava que se ela fosse muito, muito, mas muito vítima, os filhos viriam vê-la. Mas isso não acontecia, porque, gente, é insuportável, porque a gente não é treinado para isso. Um filho vê uma mãe deprimida, doente, acamada, trancada num quarto. A criança não quer saber, e o adulto então quer saber menos ainda. Poxa, reage, mãe. Eu tenho que aprender com a senhora. Agora a senhora está aí largada. Entende? A dor. Eu tenho muitos alunos com mais de 50 anos, alunas, que reclamam a dor que sentiram por ver a mãe trancada num quarto e nunca dá atenção para ela. Eu tenho muitos casos. Uma depressão pós-parto. Depressão pós-parto. A filha era mais velha. Sempre teve toda a atenção dos pais. A filha casa sempre teve toda a atenção dos pais. O marido focado nela. Ela nasce o primeiro filho dela. E ela entra na depressão. O que acontece é que todos os avós estavam paparicando a netinha. E ela, recém-parida, abandonada num canto. Entende? E aí ela ficou um tempo longo, até ela poder entender o que estava acontecendo. Ela tinha perdido a atenção. Claro, agora a atenção é para o outro. Não é? Então, imagina uma criança que vive com a mãe que também queria atenção e nunca pôde ter. E se deprime. É dolorido, gente, é dolorido. Mas tem gente que fica nesse vitimismo achando que vai conseguir mudar a cabeça dos outros, que os outros vão ficar paparicando. Mas isso é muito dolorido para todo mundo.
Então, se é vazio emocional, não é depressão, sai disso. Viva a sua vida, pelo amor de Deus, para que seus filhos vejam você tendo outras alternativas de vida. Cara, os filhos têm que aprender com os pais, não é? E o que a gente está aprendendo? Né? Eu ouvi hoje uma frase muito importante. Morrer é fácil. A gente morre todo dia. Morre todo dia quando a gente não se alimenta bem. A gente morre todo dia quando bebe. E não é só álcool, é refrigerante, bebida adocicada o tempo todo. Quando a gente come doce o dia inteiro, quando come sanduíche o dia inteiro, quando a gente fuma o dia inteiro, quando a gente não cuida do corpo, da saúde, a gente está morrendo todo dia. Quando a gente não cuida das emoções, das relações, é fácil morrer. Difícil, gente, é viver, né? Porque a gente tem que cuidar da gente. Agora, filhos aprendem com os pais até a morte dos pais. Que exemplo você quer deixar para os seus filhos? Fazer o jogo das emoções, se deprimir para esperar ser cuidada. Fazer os jogos das emoções de não saber fazer nada para que os filhos estejam perto. Vai ser uma dor gigantesca para eles fazerem isso. E tem gente que usa esse argumento. Não estou falando que é maldade, não, é inconsciente mesmo. É quase ignorância, é inconsciência mesmo, sabe? Igual a esse comportamento, eu tive uma aluna, ela tinha 42 anos na época, e ela estava falando de um problema de asma profundo que ela tinha. Eu falei, desde quando você tem esse problema de asma? Ela, desde criança. Eu falei, meu Deus, uma criança com asma, não tem necessidade de ter asma uma criança. Gente, por quê, né? Vamos conversar sobre isso. E aí, conversando daqui, conversando dali, o pai, ela, mulher, criança, como toda menina, apaixonada pelo pai. O pai não dava atenção para ela. O pai trabalhava o dia inteiro, ele chegava em casa cansado, assistia a televisão, todo mundo respeitava, e ia deitar, ia dormir. E a menina não via o pai, não podia conversar com o pai, porque ela também dormia cedo, acordava cedo para ir para a escola. Um dia ela adoeceu. E quem veio cuidar dela? O pai. De madrugada, porque a mãe estava muito cansada. Pronto, aconteceu, ok. Melhorou, ela recebeu o cuidado do pai. Presta atenção. Um outro dia ela adoeceu. Quem veio cuidar? O pai. Nossa. Inconscientemente, nós entendemos, e ela entendeu, que adoecer era o caminho para ter atenção, carinho e cuidado do pai. Ela começou a ter asma. E o pai passava a madrugada com ela no hospital, com ela sentada no colo dele, fazendo nebulização. Tá? Ela ganhou o que ela queria, só que com um custo muito alto. O pai nervoso, bravo e impaciente. E ainda falando, essa menina doente. Entende? Mas ela tinha o que ela queria. Então, não é criticando, é entendendo que uma mãe também pode estar com isso até hoje, querendo as atenções que ela perdeu porque vieram os filhos. E o marido não dá atenção, que está trabalhando, e também às vezes é um bronco. Mas e o filho, a criança? Não tem culpa nenhuma. Ele quer a mãe, quer aprender. E aí vive, cresce, chega aos 50 anos, a mãe continua usando esse mesmo protocolo inconsciente de vitimização para ganhar a atenção dos filhos. E os filhos estão de saco cheio com esse comportamento da mãe. E aí vem o vazio emocional e a mãe diz: me abandonaram, me rejeitaram, não me amam. Claro, mas eles te amam. Eles não querem ver você doente, acabada. Erga-se, Talitha Kumi, como diria, né? Erga-se.
Saia da morte que é fácil chegar. Venha para a vida, mamãe, para os teus filhos te admirarem, para os teus filhos quererem estar com você, porque é bom, é saudável, é alegre, é amoroso, não é doentio. Você está usando um protocolo errado. Entende? Mamãe, sai dessa. Quando você estiver ganhando o mundo, conhecendo estados, países, cidades, dançando forró, vivendo a sua vida, seus filhos vão dizer: essa é a minha mãe. Olha que pessoa maravilhosa, cheia de vida. Esse é um exemplo que você tem que deixar para os seus filhos, não de uma morte em vida, sacou? Então, quando você diz eu fui abandonada, eu fui rejeitada, não é verdade. Porque filho, ele quer admirar você e você está dentro. Não existe outra conexão mais forte nesse mundo do que a conexão mãe-filho. Mãe-filha. Não existe. Mas você insiste em cortar isso com esse protocolo de adoecida, de vítima. Entende? Então, vem para a vida, sai da morte. É dolorido viver. Por quê? Porque você tem que cuidar de você. Você tem que assumir a sua independência, a sua autonomia. Sair da dependência dos filhos. Você se identificou com a maternidade, mas os seus filhos têm 40 anos de idade, 50 anos de idade. Eles querem ter a vida deles, cuidar dos afazeres deles, dos filhos deles. Entende? Então, mãe, você não foi abandonada. Eles estão fazendo esforço para ver se você sai dessa vida. Tá bom? Então vamos em frente, ó. Esse é um jeito errado que eu acabei de mostrar para você, que você tem de agir. Para com isso. Então, não ignora os sentimentos. Eu sofro, fala, eu estou aqui deprimida por causa disso, porque eu queria ser amada pelos meus filhos. Você é amada, você só precisa sair da doença para eles te amarem ainda muito mais. Uma laranja podre, eu não corto e não chupo uma laranja podre. Eu afasto ela, não é? Eu não sou laranja, eu sei que você não é laranja, mas procura fazer uma força para entender essa metáfora, não é? Ó, fingir que tá tudo bem também não é bom, não. Você está fingindo, está guardando uma úlcera aí dentro, um câncer. Busca ajuda antes de agravar todo esse sentimento do vazio emocional que pode se tornar uma depressão. Pensa, o que é que eu controlo? Mãe, o que é que eu controlo na minha vida? Uma coisa. Vamos ver. O que é que você controla na vida? Uma coisa. O que é que você controla? Quem diz? Quem dá mais? O que é que você controla na vida? Vamos ver, pessoas. Estou acordando vocês. Vocês estão dormindo, né? Não? O que é que você controla? Mamãe, ou você mesmo, filha, o que é que você controla? Você controla o outro? Mãe, você controla filho? Filho adulto, estamos falando de filhos adultos que saíram de casa. Filho, você controla a mãe? Não controlo quase nada, é isso, Leni. Nós só controlamos uma coisa, nós. Eu só tenho controle sobre mim. E, ainda assim, existe um tal de inconsciente que manda mais em mim do que eu mesmo. Né, Nalva? Então, aí, Maria Carvalho, eu só tenho controle sobre mim. Sobre mim. E esse controle eu vou fazer de tudo para exercer. Agora, eu não controlo os filhos. Isso, e olhe lá. Mas sabe por que eu olho lá? Porque eu não me conheço. À medida que eu me conheço, eu passo a me controlar. Principalmente, a gente fala de emoções não se controlam. Sim, se controlam. Porque existem emoções que são disparadas por pensamentos, doenças que são disparadas pelo pensamento. Você quer ver emoção disparada pelo pensamento? Vai pensando no desgosto que o seu filho dá por não falar com você há mais de ano. Como é que você começa a se sentir? Triste, não é verdade? Então, eu controlo
a minha emoção quando eu controlo o meu pensamento. Mas como eu vou controlar esse pensamento se o meu filho não fala comigo há 1 ano? Faz o seguinte, muda essa história do pensamento. Por que ele tem que falar com você todo dia? Por quê? Ué, você é uma plantinha que depende da água, da fala do seu filho todo dia? É o contrário, era você quem tinha que dar água para ele, dar fala sua para ele. Então muda o padrão de pensamento que você vai controlar suas emoções, o seu comportamento. Nós podemos controlar a nós mesmos, inclusive a nossa felicidade. O que é felicidade? Entende? Mas tudo passa por esvaziar o copo antigo com os pensamentos antigos que nós temos e deixar vir pensamentos novos. Tá bom? Por isso eu peço, continua nas lives. Continua assistindo as lives, toda terça e quinta às 19 horas. Bom, vamos lá. Jeito certo de você fazer isso. Tem um jeito certo. Reconhecer quem você controla, que é você, buscar apoio, né? Toda terça e quinta tem as lives. Eu tenho o processo terapêutico, sabia? Eu já falei dele para vocês. É um processo pago, sim, é pago, mas você não precisa fazer. Mas também, a cada 2 meses, eu tenho uma imersão gratuita que eu faço. Mas o processo terapêutico ele é apaixonante, ele é profundo e resgatador de vidas. Tá? Bom, um pequeno passo para você começar. Primeiro, pratique a gratidão. Isso enche nosso coração. Quando eu falei eu não falo com ódio, não, de mãe que se vitimiza, eu sei a dor, mas tem como sair disso. Praticar a gratidão. Pensa em 3 coisas, todos os dias, das quais ou pelas quais você deve ser grata. 3 coisas. Vou dizer um segredo que eu aprendi nesses 20 anos, segredo porque eu não li em lugar nenhum, eu vi nas pessoas. Pessoas deprimidas não são gratas. Escreve isso. Pessoas deprimidas não são gratas. Elas estão sempre olhando o que falta, não aquilo que tem. Então, eu vou dar esse passo a passo. A primeira coisa, escreve 3 coisas pelas quais você é grata todos os dias. Isso vai mudar o padrão de pensamento. Gratidão, ele estimula um hormônio e estimula processos mentais que trazem curas para a gente, sabia? A Maria Carvalho perguntando, gostaria de saber mais sobre o processo terapêutico. Eu vou falar sobre o processo terapêutico, Maria. Final do mês que vem, eu vou fazer um evento gratuito. E ao final dele, eu vou falar sobre o processo terapêutico, tá bom? Quando eu vou abrir uma nova turma do processo terapêutico, que dura 5 semanas. São 5 encontros de 4 horas comigo ao vivo, além de um material maravilhoso, vasto e profundo. E nesses 5 semanas, menos de 2 meses, eu garanto a você sair desse vazio emocional, tá bom? Muito bem. Outra coisa. Assista, compartilhe os vídeos diários que eu coloco, comenta neles que eu vou responder para vocês, olha os stories, eu estou mandando material todos os dias, que não dá para fazer tudo em meia hora, não dá para falar tudo em 1 minuto e meio, né? Então, entra, escreve, fala, comenta, eu respondo, vamos fazer essa troca aqui, não é? A Leni dizendo, eu gosto muito da minha solitude, eu amo ficar sozinha e não gosto de me socializar. Tá bom, Leni. A gente tem que ser feliz com o que tem, né? O não gostar de se socializar, ele pode indicar algo dentro da gente, porque nós somos seres sociáveis. O que nós estamos fazendo aqui é uma socialização. O que você compartilhou é uma socialização. O que eu estou fazendo com você é uma socialização. E a gente está ganhando, não é? Então, quando você diz eu gosto da minha solitude, não dá para se enterrar.
A gente está em processo contínuo, 24 horas por dia, de socialização. É uma ilusão quando a gente diz, eu estou bem sozinha. É uma ilusão. A gente não é sozinho, entende? É uma proteção, muitas vezes. Mas tem espaços que a gente pode estar sozinho e ser feliz, sim, claro. Espaços. Não é uma vida toda. Não é para sempre, tá bom? Tá. Agora o grande presente, tá bom? Vamos falar do presente que eu disse para vocês? Vamos fazer uma sessão aqui maravilhosa agora. Tá preparado? Tá preparada? Vamos fazer? Então, enche o peito de ar que agora nós vamos conversar, vamos aprofundar tudo que a gente falou hoje aqui, tá legal? Se você tá gostando, Suzana, se prepara porque nós vamos fazer agora, tá bom? É um pedacinho do processo terapêutico, bem pequenininho, é 1%. Mas você vai ver o que isso vai fazer na sua vida hoje. O que nós precisamos está aqui dentro da gente. A realidade do mundo acontece aqui dentro da gente, da nossa mente. Tudo o que eu vejo, ouço, sinto, percebo do mundo é processado aqui dentro. A realidade está comigo. É da forma como eu interpreto. Olha bem, é a forma como eu interpreto o mundo, as relações, as pessoas. Se eu sofro pela forma como eu interpreto o mundo, as relações e as pessoas. Se eu sou feliz, é pela forma como eu interpreto. Duas pessoas olhando um mesmo fato, uma vai estar feliz e a outra pode estar triste. O mesmo fato. Então, a felicidade ou a tristeza não está no objeto, na situação, nas pessoas fora de mim. Está dentro como eu interpreto. E agora eu vou pedir para você. Nós estamos falando de vazio emocional quando os filhos se afastam. Você pode ser filha, minha esposa é filha, ela se afasta dos pais, eu sou pai, me afasto dos filhos, mas a questão aqui é os filhos que se afastam, né? Mas vamos fazer juntos isso, tá bom? Vou pedir para você trazer a imagem dos seus filhos, do filho dos filhos, que se afastaram fisicamente, que se afastaram emocionalmente, tão perto, mas não falam, ou que faleceram, tá bom? Tem uma colega que disse que o filho faleceu. Então, traz a imagem desses filhos na sua frente aí. Traz a imagem deles, ou dela, ou dele, tá bom? Se você é filho, traz a imagem do seu pai, ora as bolas, da sua mãe. Diz aí para o seu filho agora, olhando para essa imagem, diz aí para o seu filho, olha bem nos olhos dele, sente, é seu filho, sua filha. Diz assim para ele, com a sua voz agora, se você puder falar, fala em voz alta. Eu libero vocês da obrigação de serem perfeitos, de me consolarem, de me darem carinho. Eu libero vocês disso. Vocês não precisam me dar carinho. Vocês não precisam me consolar. Vocês não precisam ser perfeitos. Eu libero vocês. Percebe seus filhos aí na frente, como eles ficam ao ouvir isso, o alívio deles. Percebe isso? Agora, diga para você, fala em voz alta, mas falando para você, eu me liberto da dependência emocional que foi criada entre mim e meus filhos. O meu amor pelos meus filhos é incondicional, não depende de condições. Diz isso. Eu me liberto dessa dependência emocional dos meus filhos. O amor que eu sinto é incondicional. Não dependo
Não dependo de condições. Eles não precisam fazer algo para que eu os ame. Estou liberta dessa dependência emocional. Tá bom? Percebe como você se sente aí, o alívio que te dá falando isso. Agora vamos para uma terceira fase, tá bom? Respira aí. Diga para você e para eles, para vocês. Diga aí. Nós tivemos nossos momentos de partilha, de convivência física e amorosa, de proximidade. Agora estamos livres para vivermos esse novo momento em nossa vida, sem peso, sem culpa, sem cobranças, sem obrigações, apenas amor incondicional. Percebe a alegria que une vocês pela liberdade, pela maturidade, pelo amor. E agora, se despede dessa imagem dos seus filhos assim. Vivam, meus filhos. Sejam sempre felizes. Porque eu vou ser feliz a partir de agora. E percebe eles indo para o lugar deles em paz. E você em paz e cheia de você. Bom, espero que essas dicas ajudem você a lidar melhor com o vazio emocional daqui para frente. E que você se lembre que você não estava sozinha. Você não está sozinho. Que você é amada. E que tem um mundo para você viver. Tá bom? Nossas lives todas terças e quintas às 19 horas. Se você gostou, bota um coraçãozinho. Eu espero que você tenha uma noite de leveza e que você viva a sua vida em paz. Você merece. Tá bom? Alcione, gratidão. Gratidão a você. Que bom, Rádio Melodias Mágicas. Gratidão, Cida. Valeu, Nalva. Um grande abraço. Cristiane Oliveira, obrigado. Um abraço. Keila, um abraço. Ó, essas lives, elas ficam disponíveis para você no YouTube, tá? Entra lá, @Crisio de Medeiros. Lá no YouTube tem mais de 300 lives e tem lives profundas como essa. Gratidão, fiquem bem e dá licença que eu vou desligando. Tchau, tchau.